que eles sempre fizeram. Uhum. Tá. E com relação a small caps, eu vi que no tubo você falou um pouco sobre, então a gente quer saber aqui também o que você tá de olho, o que você vê como uma possível oportunidade. Eu acho que a gente tem coisas boas, tá? Um desafio que a gente tem nesse momento é aquilo que eu mencionei para vocês há algum tempo atrás, que mesmo quando você olha para Ibovespa, tirando Petro e Vale, você tem um índice barato, tá? E a gente sabe que historicamente, do ponto de vista de fluxo, o mercado começa a olhar para as small caps depois que as large caps estão melhor precificadas, tá? Então, assim, eu adoro investir em small cap, tem uma parcela importante da minha carteira em small cap, mas eu sei que é um jogo de paciência, tá? A gente tem algumas empresas que eu acho que vêm fazendo coisas realmente interessantes. Para falar de algumas mais conhecidas e menos conhecidas. Entre as mais conhecidas, né, e aqui a gente está falando de uma small cap grande, tá? Eu acho que a gente continua tendo uma oportunidade muito interessante em Simpar. Eu acho que o mercado sobrepenalizou de uma maneira muito marcante a empresa ao longo, principalmente aí do último 2 anos, em função do peso de despesa financeira e uma situação de alavancagem elevada, e do outro lado uma deterioração de resultados de Movida, que são coisas que, de um lado, em função de queda de taxa de juros e do outro de retomada de atividade econômica, eu acredito que a gente possa ver uma reversão dessa tendência de resultados operacionais e financeiros de Simpar em um futuro bastante próximo. E isso deveria ter um impacto expressivo em termos de valuation das ações. Inclusive, aí vem uma das perguntas que eu sempre recebo: por que Simpar e não Movida? Por que Simpar e não Vamos? Por que Simpar e não JSL? Porque além, né, como holding, a Simpar negocia hoje a um desconto muito grande em relação ao valor líquido dos ativos. E isso se traduz em um potencial adicional, né, de ganho na hipótese desse desconto diminuir ou mesmo fechar. Como opcionalidade dentro de Simpar, tem uma coisa para a qual eu olho. A gente tem aí, né, as discussões de reforma tributária que dizem respeito especificamente à tributação de dividendos. Em um cenário em que passa tributação de dividendos e que não existam ajustes para esta situação específica de empresas que participam em outras empresas, etc. e tal, você pode acabar tendo uma situação de ineficiência tributária muito grande em empresas como a Simpar. Né? Você recebe dividendo embaixo, aí ele é tributado, ele chega em você, aí é tributado de novo, aí sobe para a hold do controlador, que é tributado de novo. Tipo assim, vai virar tudo imposto. Tá? Isso pode ser um elemento que pode suscitar em algum momento a discussão de dissolver a holding. E, na verdade, sim, de distribuir diretamente as participações para os acionistas. E se fizer isso, o desconto vai a zero, né? Então, não é uma coisa simples, tá? Não é uma coisa fácil de fazer, mas eu acho que é uma discussão que eventualmente pode acontecer. Porque a holding Simpar, eu acho que ela fazia muito sentido em um momento no qual o grupo tinha empresas ainda meio nascentes, digamos assim, que precisavam de uma empresa mãe capaz de tomar recursos a um custo de capital atrativo para investir nas subsidiárias e tudo mais. À medida que essas subsidiárias foram crescendo, né, JSL sempre foi uma empresa gigante, né, não se aplica a esse argumento, mas se aplica ao caso de Movida, se aplica ao caso de Vamos, se aplica ao caso de Automob, que eventualmente vai ter IPO. Tá? Essas empresas elas já têm tamanho para caminhar sozinhas. Então, a razão de ser da holding, eu acho que ela tá esmaecendo ao longo do tempo e talvez em algum momento venha a discussão de talvez a gente não precise mais ter essa holding.